recursos que Deus te oferece clinicamente para a cura das suas emoções. Se você está sofrendo espiritualmente, não adianta ir no médico, não adianta ir no psicólogo, você tem que recorrer a Deus. E há doenças que são evidências, especialmente de uma doença espiritual, que se somatiza para as emoções e se estende para a dimensão do físico, e quando pensamos que não, estamos debilitados. Uma delas é a falta de perdão. Mais do que uma questão emocional, é uma questão espiritual. Então, todos nós precisamos de cura. Todos nós temos debilidades, ora física, ora emocional e ora espiritual. E precisamos da intervenção divina, precisamos da providência divina. Hoje nós não temos médico para todas as pessoas, não tem laboratório para fazer exames de todas as pessoas, não temos remédio nas redes públicas para todas as pessoas nem sempre têm condições financeiras para comprar os seus remédios, ou para fazerem as devidas intervenções, como dizia um amigo meu, siderúrgicas, né? Ou no caso, cirúrgicas. E nós vamos depender de quem? De Deus. A quem nós recorremos? Deus. Ele é o nosso Deus que cura. Se os médicos, se os recursos não são disponíveis, Deus é capaz de curar. Você entende isso? Formas de sermos curados. A cura pode acontecer de uma vez, única. Eu me lembro de uma senhora, sofria de um mal, de uma enfermidade, um câncer, estava marcada uma cirurgia para ela. Naquele dia ela foi à igreja, foi quando ela se converteu, chegou num culto de quarta-feira na igreja, pouca gente, e ela pediu oração, foi na frente da igreja, impomos as mãos sobre ela, a igreja orou, e ela naquela semana ia fazer a cirurgia, foi para fazer a sua internação, as cirurgias e os exames pré-cirúrgicos, antes de ir para a mesa de cirurgia. Cadê o mal? Cadê a doença? Os médicos dizem, mas tem certeza que tinha alguma coisa aqui? Foi o senhor. Olha os exames anteriores e olha esses exames. Deus pode fazer isso assim, porque Ele foi quem nos criou, conhece o nosso metabolismo, conhece o processo de regeneração, e só Deus é capaz de fazer isso. Não é pelo poder da mente, não é pelo poder do psique, é o poder de Deus agindo que promove cura. Então Deus pode tirar o mal da sua vida assim, de uma hora para outra. Ele pode atuar dessa forma, mas também Ele pode atuar por um processo, e curando você, usando os recursos clínicos, os recursos médicos. Ele pode ir trabalhando na sua vida devagar, uma forma de tratar da sua alma, de tratar do seu espírito, de tratar o seu relacionamento com Ele. Vamos nos lembrar de Jó, um homem extremamente religioso, devoto, que tantas oferendas fazia em prol de si, dos seus filhos, da sua família, mas só depois do sofrimento, é que ele foi dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, agora eu tenho experiência pessoal, posso falar do Deus a quem eu sirvo. Antes era teórico, era religioso no conceito de Jó, então Deus também pode tratar da nossa vida devagar, por um processo. A minha mãe mesmo, foi decretada que morreria com 40 anos, e morreu com 95 anos, Deus foi tratando dela devagar, até a diabetes Deus curou nos últimos dias,
A minha irmã ficava dando remédio de diabetes para ela, ela passava mal, eu digo, ela já foi curada, minha irmã, não tem mais diabetes. Aí dá o remédio de diabetes, hipoglicemia, tinha que levar correndo para o médico, chegava lá, não tinha nada. Até que cortou o remédio da diabetes, não tinha mais, com 95 anos, Deus curou ela de diabetes antes de levar, de partir. Eu estou esperançoso nessa. Mas Deus pode nos tratar também de processo. E a gente tem que entender de Deus, não tem que brigar com Deus, não tem que reclamar, não tem que murmurar. Deus está tratando de nós, cuidando de nós. E se nos levar, diz ele, que ele tem prazer na morte dos justos. Deus pode fazer uma intervenção drástica. Dar o exemplo da minha mãe, para não ficar dando de outros, mas a minha mãe perdeu um pâncreas, e a gente tem em Campo Grande diversas pessoas que perderam a perna, outros que perderam as duas pernas. Num processo de cura, às vezes a necessidade de amputação. E na nossa vida espiritual, às vezes também Deus faz amputações, para nos curar de algumas coisas. Se o teu olho te escandaliza, arranque e jogue fora. Se teu braço, se teu ouvido, às vezes Deus precisa fazer destas coisas, nos tirar de lugares, nos tirar de pessoas, nos tirar de ambientes, nos tirar de coisas que são amuletos e são essenciais aos nossos olhos para nós, mas Deus precisa tirar a gente dali. É uma amputação, é drástico. A Deus, às vezes, até leva pessoas, com uma forma de promover cura espiritualmente, não é diferente. Às vezes nós precisamos de uma disciplina, precisamos de uma correção, precisamos de um confronto, precisamos de um tempo de ausência do ministério, das ações, para poder Deus tratar da gente, curar a gente, restaurar e trazer de volta. Eu tenho que andar, senão eu não termino. Buscando ajuda. Quem reconhece que estar doente é o paciente. É ele quem sente os sintomas, sejam eles físicos ou emocionais. No processo de cura, o médico também tem o direito de rejeitar, e isto é legal. O médico tem o direito de rejeitar a terapêutica de um paciente quando ele rejeita a terapêutica. Ou seja, ele pode rejeitar atender o paciente se o paciente não se submeter ao tratamento. Porque aí a responsabilidade depois é do médico. Quem estava cuidando dele? Fulano. Mas ele não seguiu a medicação, ele não seguiu o tratamento, ele não seguiu a orientação. Espiritualmente tem muita gente morrendo por causa disso. Procuram um aconselhamento, procuram ajuda, procuram orientações, mas não cumprem as orientações. Resolvem fazer do seu jeito, a sua maneira, seguir as suas escolhas e o seu caminho, e depois vão culpar os orientadores, vão culpar os instrutores, e tem muita gente morrendo assim espiritualmente. Como pacientes morrem fisicamente, como pacientes morrem emocionalmente. Existe uma medicação para controle de estresse, de ansiedade, depressão, alguma situação. Se o paciente não tomar, o médico não pode se responsabilizar. Como é que ele vai se responsabilizar? Uma pessoa que está extremamente depressiva, iminência de suicídio, se ele não for acompanhado, não for assistido, não for medicado, não for bem acompanhado, ele pode tirar a sua vida. E de quem foi a responsabilidade? Então, é o paciente que busca o tratamento. E diante de Deus não é diferente. Vinde a mim, buscar-me-eis e me... Então, a busca é nossa, o interesse é nosso, a procura é nossa. Às vezes Deus nos dá um banquete, nos oportuniza um ambiente, um momento propício, mas eu disse, eu não vou lá não,
Isso aí não é para mim. A gente rejeita a terapêutica, rejeita a proposta de Deus. E como é que Deus vai agir? Eu gosto do conceito da ira de Deus, pelo apóstolo Paulo, que é a ideia de, ele nos entrega a nós mesmos, nos entrega aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, a nossas escolhas. Então eu fico entregue a mim mesmo, e quando eu sou entregue a mim mesmo, eu fico vulnerável às influências do mundo, e também aos principados e potestades que dominam nas regiões celestes. A ideia da ira de Deus não é que Deus joga raios sobre você, te amaldiçoando. Ele diz: você não quer a minha presença? Eu te deixo. Ande sozinho, vá sozinho, faça as suas escolhas. É como se Deus só tirasse a sua proteção e nos entregássemos a nós mesmos, Formas de tratamento: há quadros, tratamentos que precisamos isolar o paciente, outros que precisam de internação para observação e medicação, casos que precisam de intervenções cirúrgicas e até de amputações, outros que apenas precisam de acompanhamento. Isto vale para todas as dimensões da nossa vida. Há casos espirituais que nós precisamos ser assistidos por alguém de perto, porque se nos deixar só, a gente cai. Um dependente químico precisa seguir as orientações e ser acompanhado, e se permitir ser tratado, senão ele cai. E em qualquer tipo de vício é a mesma coisa. Nas emoções podemos sofrer ou transtornos de humor, e aqui eu fui psicólogo um pouquinho, tá, psicóloga? Mas nas nossas emoções nós podemos sofrer de transtornos que a gente chama de transtornos do humor. Por exemplo, ansiedade, estresse, fobias, que são medos, depressão, traumas de infância, bipolaridade. Esses são transtornos que a gente chama do humor. O meu humor oscila, eu fico rebaixado, eu fico muito triste, eu fico muito eufórico, né? Eu oscilo entre a euforia e a tristeza, entre a melancolia, o quadro de medo de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Eu não posso sair de casa, porque se eu sair de casa, vai entrar um ladrão, vai roubar tudo, vai matar meu marido, vai matar meu filho. Eu não posso deixar meu filho sozinho para a escola, porque se eu deixar sozinho, ele vai ser assaltado, ela vai ser estuprada, e a gente vive num quadro fóbico social hoje, tentando ser protetor de tudo e de todos, mas a gente não consegue. Entramos numa neura, numa crise de ansiedade, num quadro de medos, de fobias, que isolamos as pessoas, aprisionamos as pessoas, e nos aprisionamos também com elas. A gente precisa se libertar destas coisas. Transtornos que a gente chama da personalidade. Esses quadros são mais graves, porque no geral elas precisam de acompanhamento, de tratamento contínuo, constante, periódico, e não mudam às vezes. Borderline, paranoicos, esquizoides ou esquizofrênicos, histriônicos, pessoas que gostam de fazer barraco à toa, chamar a atenção para si, antissocial, narcisistas, obsessivo compulsivo, timidez extrema, dependências ou dependentes. Então, todos são casos dos quais nós estamos sujeitos e somos vulneráveis a todos eles. Eu hoje posso estar bem, amanhã posso estar mal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro, eu preciso da intervenção divina, eu preciso de cura, amém? Então, se você sofre de alguns desses males, ou passa por alguma dessas situações, saiba que você precisa de Deus, precisa da intervenção divina, da cura divina, da providência divina para o tratamento da sua alma, do seu corpo e da sua vida espiritual. Libertação.
Ele veio para promover liberdade aos cativos, aos presos, o Evangelho e libertação. A libertação está relacionada à pregação do Evangelho. As boas novas é a declaração de que a salvação do homem foi conquistada por Cristo Jesus na cruz. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então, essa é uma verdade. A libertação só é possível por meio de Cristo Jesus. Nós podemos ser livres da cadeia, podemos ser livres de um sequestro, podemos ser livres fisicamente de situações assim, mas espiritualmente falando, a liberdade só é possível por meio de Cristo Jesus. É Ele quem nos liberta do pecado e do poder do pecado e das consequências do pecado. Somente por meio de Cristo Jesus é que nós temos o direito e a garantia, a vida eterna e a libertação da condenação do inferno. Somente por meio de Cristo Jesus, não há nenhum outro pelo qual possamos ser salvos, nem embaixo da terra, nem em cima da terra, nem acima dos céus, em nenhum outro lugar há alguém que possa nos salvar, senão Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a ninguém vem ao Pai senão, e conhecereis a verdade vos, e quem é a verdade? Cristo Jesus. Então, só é possível ser liberto do poder de Satanás, só é possível ser liberto do pecado, do poder e das consequências do pecado, se eu tenho Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por meio de Cristo Jesus, eu sou liberto dos poderes, dos principados e potestades que dominam nas regiões celestes, somente por meio de Cristo Jesus. Não há outra forma. Somos livres das garras de Satanás. A mensagem do Evangelho é base, é fundamento para a libertação do homem. Por isso o Evangelho precisa ser anunciado a todas as nações. O Evangelho precisa alcançar o coração de todos os homens. É impossível haver libertação sem Cristo Jesus. Fortalezas e libertação. A libertação também está relacionada à natureza, à cultura do pecado que foi absorvida por nós. Nós temos coisas que são difíceis de deixar. Eles nos seguem, nos perseguem. Eu quero abandonar, mas não consigo. O costume, o hábito, a prática, o vício, a dependência cultural, o contexto do mundo em que nós vivemos, tudo isso nos leva a um aprisionamento. E a gente chama isso de fortalezas, porque são barreiras que parece que a gente não consegue passar, ultrapassar. E elas precisam ser quebradas. Nesse sentido, a libertação está associada à santificação, ao processo do Espírito de Deus nos convencer do pecado. E para que isso aconteça, eu preciso de 3 coisas, que é a dinâmica da espiritualidade de Jesus: leitura da palavra, porque é ela que me convence, é ela que me mostra. Eu preciso de vida de oração, porque na vida de oração eu mostro o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu preciso de Deus para vencer a mim mesmo, vencer as minhas tentações, vencer os meus desejos, vencer as barreiras que me aprisionam nesse corpo. Por isso que Paulo e Pedro diziam: eu quero ficar livre desse tabernáculo o mais rápido possível, né? E até o dia da glorificação, do dia final, em que seremos libertos, não só do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado, mas do corpo corruptível, que é esse corpo que nos leva a ser tentado todos os dias, a ser convidado para a prática do pecado todos os dias.
No último dia, na volta de Jesus, nós seremos libertos dele para recebermos um novo corpo, incorruptível, revestido de incorruptibilidade, a semelhança do Cristo ressurreto, para estar para sempre com Deus, compartilhando do seu governo. Então, libertação, justificação e santificação. É importante que a gente entenda, eu sou salvo por Cristo Jesus. Se eu sou salvo, eu desejo abandonar o pecado. Eu desejo viver uma vida de santidade. Eu me esforço para viver essa vida de santidade. Eu dependo do Espírito de Deus para viver essa vida de santidade. Se eu não desejo, se eu não me esforço, se eu não anseio, se eu não busco, tem alguma coisa errada na minha vida. E esse é um diagnóstico. Se eu não quero viver uma vida de santidade, no diagnóstico das Escrituras, eu não sou converso. Eu ainda não fui remido, eu ainda não fui justificado, eu ainda não me arrependi de verdade, eu ainda não me converti de verdade. O meu coração, na verdade, está mais na velha vida do que na nova vida que eu tenho que ter com Cristo Jesus. O crente vive uma vida e busca uma vida de santidade. Buscai a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Amém? Restauração, conserto de coisas desgastadas pelo uso, reparo, restauro. Quando nós pecamos, desobedecemos a Deus, aconteceu com a nossa vida mais ou menos assim. Você já chegou num lugar com a água paradinha, limpinha, você chega assim, você se olha, parece um espelho, não é? Pegue uma pedra e jogue dentro da água. O que vai acontecer com a sua imagem? Toda deformada. A nossa imagem foi deformada por causa do pecado. O nosso caráter foi deformado por causa do pecado. A nossa identidade foi corrompida e comprometida por causa do pecado. Quem é que vai restaurar isso? Só Jesus. Só o Espírito Santo de Deus. Então, restaurar é isso, você pega um quadro lindo, maravilhoso, mas entrou água, umedeceu, você leva para um artista, leva um tempo para ele restaurar. Pegue um prédio tombado, que está caindo, para restaurar aquele prédio, leva tempo. Tem que encontrar a cor exata que ele era pintado, o material exato que foi fabricado, tudo tem que estar original, para caracterizar que houve uma restauração bem feita. Deus quer restaurar o nosso caráter, Deus quer trabalhar até mesmo a nossa personalidade, moldar a nossa personalidade. Deus quer tratar a nossa identidade como filhos, e o Espírito de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fazendo chamar Deus de Pai, Paizinho, ou seja, a identidade corrompida, comprometida, ela é restaurada por meio de Cristo Jesus, restaurada por meio do Espírito Santo de Deus. Então, isso é um processo. Tem coisas que eu ainda descubro na minha vida, que eu digo assim, como que eu passei por isso? Como que eu me deixei levar por isso? Como que eu ainda errei nisso? Eu fico bravo comigo. Você fica bravo com você? Eu só não me penitencio. Mas eu vou para a cruz. Digo, ô Senhor, está aqui eu, com os meus erros, as minhas imperfeições, eu ainda preciso ser trabalhado, eu ainda preciso ser restaurado nisso aqui, trabalhado. E olhe, cada vez que a gente tropica e tropeça e faz alguma coisa, a gente danifica de novo a obra de arte, e tem que restaurar de novo. A restauração é todos os... Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade de Deus não está em nós, e ainda fazemos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos
pecados. Essa confissão, essa restauração se dá por meio da confissão, se dá por meio do quebrantamento, permitindo que Deus restaure, conserte, traga de volta, molde de novo. É como Jeremias falando com a nação de Israel, é como o oleiro, que Deus quebra e vai refazer de novo, e quebra e faz de novo, e quebra e faz de novo. Oh meu Deus, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso novo. Então, isso é restauração. Então, quando a gente fala de cura, nós estamos falando das 3 dimensões da nossa vida que precisam do tratamento de Deus, da intervenção de Deus, da permissão de Deus para ser curado. Quando a gente fala de libertação, nós estamos associando a nossa vida à salvação por meio de Cristo Jesus, que nos liberta da opressão, da possessão, que nos liberta do pecado, das consequências do pecado, e nos leva à vida eterna e não à morte eterna. Quando nós estamos falando de restauração, nós estamos falando da nossa identidade, nós estamos falando do nosso caráter, nós estamos falando da nossa personalidade, que é moldada à pessoa de Cristo Jesus. E olha como nós precisamos de cura, como nós precisamos de libertação, como nós precisamos de restauração. Ainda tem muitas coisas na nossa vida das quais nós estamos presos e que precisamos ser libertos: pornografia, sexo, vício, idolatria, dissensões, facções, mentiras, inveja, ciúmes. Todas estas coisas nós precisamos ser libertos delas. E uma vez liberto, precisa ser restaurado para saber como é que nós vamos agir. Tira uma coisa, tem que ser substituído por algo melhor. O fruto da carne deixa de existir e é substituído fruto do Espírito. Então, isso nós precisamos de Deus. Amém? Nesse congresso é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Deus vai olhar para a sua mente, Deus vai olhar para as suas emoções, Deus vai olhar para o seu corpo, o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado. Deus vai olhar o que precisa ser restaurado no seu caráter, na sua identidade, o que precisa ser moldado da sua personalidade. Deus vai olhar para a sua vida e ver ainda o que está te aprisionando, está te deixando uma pessoa escravizada, sem liberdade para agir, trabalhar, se envolver e crescer na obra de Deus, e que você precisa ser liberto. Deixa Deus tratar você. Amém? Vamos ficar em pé. Pastor Rodrigo, equipe de louvor. Kit, vocês não ensaiaram, mas é possível tudo que Jesus conquistou na cruz? Se não, Kit, pode ser aquela do Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos não pode viver em outro lugar. Vamos cantar e depois nós vamos orar. Pastor Rodrigo vai orar intercedendo em favor das nossas vidas, para que Deus vá trabalhando através do seu Espírito em nós durante essa semana, durante a semana que vem. Quando a gente chegar no congresso, nós vamos estar prontinhos para Deus tratar, prontinho para Deus restaurar, prontinho para Deus curar, prontinhos para Deus libertar. Deixe Deus ir trabalhando na sua vida durante esse tempo, fofando a terra.
Glórias a Deus. Continua em espírito e em verdade. Coloque a sua mão em direção ao seu coração. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus não engana. O Espírito de Deus, ele é verdadeiro. E essa noite ele pede para você renunciar aquilo que está te impedindo de ter uma intimidade com Deus. É hoje. Renuncie. Hoje é o dia da renúncia. Lance isso fora da sua vida. Entregue hoje aquilo que está te incomodando, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está te prendendo, aquilo que está te impedindo de crescer, evoluir, alcançar a verdadeira existência em Jesus Cristo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, mas hoje é o dia de você lançar fora. Isso não te pertence. Isso tem te atrapalhado, tem te incomodado, tem te aprisionado, tem te deixado amargurado, amargurada, rancoroso, rancorosa. Lance isso por terra hoje. Hoje é o dia da sua liberdade, da sua libertação. Hoje é o dia que Deus quer tirar você do cativeiro, quer tirar você da prisão, quer tirar você da angústia. Lance por terra hoje. Entregue aos pés da cruz. Entregue aos pés da cruz. Entregue aos pés da cruz. Diga: Deus,
Eu entrego aos seus pés aquilo que está mais me incomodando, que está me afligindo, que está me amargurando, que está me machucando. Diga a Deus: Deus, eu não tenho força o suficiente, mas hoje eu rasgo o meu coração ao Senhor, para entregar ao Senhor, porque o Senhor é suficiente e é poderoso para fazer. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de operar agora. A intervenção vem do Senhor. O Senhor é o único que tem poder nos céus e na terra para trazer uma nova história, um novo ser. A sua palavra nos diz, e a palavra de hoje foi poderosa e é poderosa, e nós estamos remoendo, e a sua palavra é libertadora, é transformadora, é a palavra que cura. E nós confessamos que precisamos de Ti, assim como o enfermo precisa de um médico, nós precisamos de Ti para alcançar a liberdade e a libertação. Então, Senhor Jesus, comece a estender as Suas mãos sobre nossas vidas. Nós estamos enfermos e precisamos de cura, e o Senhor é o único que tem poder nos céus e na terra para curar pessoas aqui. Então, Senhor Jesus, estenda as Suas mãos sobre esta vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, estenda as Suas mãos sobre essa vida, Senhor Jesus, e comece a quebrantar desde já, Senhor, tirando todo o orgulho, Senhor. Todo orgulho seja quebrado, seja destruído, seja arrancado deste coração. Toda autossuficiência, Senhor. Talvez essa pessoa se ache autossuficiente e ache que não precisa de Ti. Pelo contrário, nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não conseguimos, sem Ti nós não alcançamos. Espírito de Deus, comece no meio do Seu povo a trazer cura dos céus. Anjos ministradores, anjos ministradores. O Senhor diz em Sua palavra, Deus, que o Senhor dá ordem aos Seus anjos a nosso respeito. Então que anjos ministradores comecem a ministrar sobre a vida dessas pessoas. Eu não sei qual é a causa delas, mas eu sei que o Senhor está dentro da casa delas. Eu sei que o Senhor está no meio dos filhos. Eu sei que o Senhor está no meio do casamento. Eu sei que o Senhor está no meio dessas vidas. Eu sei que o Senhor está derramando a unção de cura, e nós cremos nisso. Então, Espírito de Deus, comece a ministrar cura. Que haja cura, que haja cura, que haja cura dentro desses lares, que haja cura dentro dessas casas, que haja liberdade, que haja libertação, que haja, Deus, quebrantamento, que haja restauração, que haja restituição, que haja conversão, Senhor. Senhor, manifeste a Sua graça sobre essas casas, manifeste a Sua graça sobre essas vidas. Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que vivem numa angústia. A depressão tem batido a porta, a ansiedade tem batido a porta, a tristeza tem batido a porta. Ó Deus, o Senhor é o Deus que muda a nossa história, muda o nosso ser. Então, Deus, que haja paz do Senhor, que haja paz do Senhor em meio a essa família, que haja paz do Senhor nesta vida,
Que haja paz do Senhor nesta mente, que haja paz do Senhor nessa vida. Deus, eu creio que o Senhor só está apenas começando. Como o pastor disse, é um processo. E o Senhor irá nos ajudar dia após dia nesse processo de santificação. Então, ó Deus, nós entregamos aos pés de sua cruz aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está nos afligindo e aquilo que está nos incomodando, está diante de Ti. Nos ajude agora, Senhor, a vencer dia após dia. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E isso é só o começo. Amém. Põe a mão no ombro do seu irmão aí, nós vamos orar com a bênção apostólica. Mais uma vez, quem está nos visitando, levanta a mão assim, só para eu saber que você está me visitando. Amém, ali, olha só. Vocês não podem sair daqui com menos de 10 abraços. Então, o Jonathan abraça eles ali, o Miguel já ajuda a abraçar aí, tá bom? Mas coloque a mão sobre o ombro, nós vamos orar com a bênção apostólica e depois darmos por encerrado o culto desta noite. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e a presença consoladora do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe. Seguindo o pós-lúdio, tem um cafezinho.